Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda, mais uma semana, reiniciando nossos trabalhos da casa. Alguns recadinhos, tá? Amanhã, terça-feira, nós temos o estudo online, a partir das 8 horas, tá? Às 20 horas. Quem tiver interesse em participar conosco, nós estamos iniciando, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Algumas reflexões a respeito da obra, tá? Aí a gente vai conversando aí, e fazendo um parâmetro, do nosso país, do nosso território aqui, tá bem? Quem tiver interesse é só me procurar ou procurar pela Tânia para deixar o contato para a gente passar o link de acesso, tudo bem? O estudo também nas quintas-feiras, já reiniciamos na quinta-feira passada, E agora, a partir desta quinta, dia 5, o horário está sendo alterado para as 19h30, tá? Quem tiver interesse em vir participar conosco do estudo, nós estamos estudando o livro Céu e Inferno, às 19h30 aqui no centro. Tá bem? E também lembrando que a partir de julho deste ano, em julho, mês 7, nós estaremos também mudando o nosso horário da segunda-feira, são as palestras e os passes, a partir também das 19h30, tá bem? A gente já vai lembrando vocês a partir de agora, Toda semana a gente vai estar lembrando aí, que é a partir de julho, tá bem? E também no sábado, nós temos a evangelização infantil, a juventude espírita e também o estudo com os adultos. Quem tiver interesse em participar pode vir no sábado às 9 horas da manhã, tá bem? A gente faz aqui a prece inicial com todos, Depois cada um vai para o seu grupo, tá? E tem o estudo, tem as atividades com as crianças e tem atividade com os jovens também. Então, quem tiver interesse em participar, pode vir no sábado a partir das 9 horas da manhã. É das 9 às 10h30. Tudo bem? Nós vamos dar continuidade no trabalho de hoje com o nosso amigo Cláudio. Pergunto para você, tem condição de montar a caixa de som agora? Eu esqueci a minha. Tem. Mas vai dar. Boa noite a todos. Tá. Agradeço a oportunidade de estar dessa palestra. É uma oportunidade da gente estudar um pouquinho a doutrina espírita. Uma saudação muito comum dos palestrantes aqui é aquela famosa frase: que a paz do Mestre Jesus estejam com todos. E talvez aqui nós vamos discutir justamente do que se trata essa paz do Mestre Jesus. Gente, eu esqueci, eu ia trazer aquela box. Eu trouxe uns arquivos de áudio para a gente passar, uns filmes, e eu esqueci a minha caixa de som portátil, que eu trago sempre. Agora que eu lembrei que tem vídeo, que tem áudio para projetar. E qual é o cabo que tem aí? É o P2? É o fininho? Então tá. Deu certo.
Então vamos a hoje, nós damos continuidade ao capítulo 23, que é o chamado capítulo polêmico. Na verdade ele não é polêmico, na verdade a gente vai ver que Kardec justamente selecionou algumas passagens do Evangelho e colocou neste capítulo justamente para desfazer, a polêmica. Mas mesmo assim ele continua com o título Estranha Moral. Para que nós possamos entrar em sintonia com a noite, nós vamos projetar um áudio, eu acho que todo mundo conhece, da Rádio Ouro Verde do Paraná, que tem uma série Momento Espírita. Então, diariamente ali tem muitas mensagens super interessantes. Não vai entrar, mas vai entrar o áudio. Não entrou o áudio, porque está em segundo plano. Dá confusão. Então, vamos voltar aqui. Como é que essa vai ficar ou não vai, filha? Vai precisar mudar alguma coisa aqui. o modo de exibição. Vamos lá. Agora foi. Agora vai. Foi. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Perante os parentes. Certamente desejamos um mundo melhor. Levantamos bandeiras de tolerância entre raças, de respeito entre diferentes crenças, de igualdade nos direitos de homens e mulheres. Possivelmente, não admitamos o preconceito em qualquer uma de suas nuances. Defendemos que cada um é livre para fazer suas escolhas em qualquer área da vida e que ninguém tem o direito de julgar o outro. Como brasileiros, nos orgulhamos de ser um povo receptivo, caloroso, que aceita bem a diversidade. Somos uma nação feita de muitos povos, de muitas diferenças, de culturas múltiplas, e estamos aprendendo a conviver com isso. No entanto, necessário nos perguntarmos: como anda a nossa relação com aqueles que conhecemos como parentes? Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Curioso é perceber que muitos somos ferrenhos defensores da igualdade, do respeito, da tolerância nas questões do mundo. Porém, falhamos nesses mesmos quesitos na esfera parental. Falta-nos a paciência para esse ou aquele familiar. Falta-nos a devida consideração com as diferenças de pensamento, de crença e de opções de vida com esses que são os mais próximos. E como julgamos? Indiscriminadamente. Falamos da vida do outro e não percebemos o veneno nas palavras. É mais ou menos como se fôssemos ativistas na área do meio ambiente, preocupados com a poluição dos nossos mares, rios e florestas. E em nossa casa, estivéssemos jogando nosso lixo pela janela, no terreno do vizinho, ou mesmo em nosso próprio chão. Recordemos, na parentela corporal estão nossos maiores compromissos encarnatórios.
Aí estão nossos maiores testes de paciência, de compreensão, de perdão. Por isso, não podemos nos descuidar do círculo familiar, no qual a reencarnação sabiamente nos inseriu. Se esse ou aquele espírito faz parte de nossa vida, seja diretamente pelos laços consanguíneos, ou de maneira indireta, pelas novas ligações que fazemos com os chamados agregados, entendamos que são nossa responsabilidade primeira. Todos que fazem parte de nossa grande família estão ao nosso redor porque ali precisam estar. Seja para que os amparemos nas dificuldades, para que sejamos agentes do bem em suas vidas, ou para que eles nos auxiliem quando das nossas necessidades. Por vezes, em nome de nossas opiniões próprias, do nosso chamado jeito de ser, portamos-nos de forma esdrúxula, inadequada, exigindo que nos aguentem. Não são relações fáceis, na maioria das vezes, o que é absolutamente normal em meio a tanta diversidade. Estamos aqui para aprender a conviver em paz com o diferente, a dividir o espaço com aqueles que, como nós, ainda cedem facilmente ao egoísmo destruidor. É uma luta diária, um aprender sem fim, uma experiência rica que, se soubermos bem aproveitar, nos fará muito maiores após mais esta estadia aqui na Terra. A família é o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Sejamos bons no micro para sermos grandes no macro. Essa nossa mensagem da noite fala de família porque a lição vai falar não só de paz, como também de família. Mas seguindo aí o ordenamento das nossas atividades, vamos então reunirmos em pensamento para a nossa prece inicial. Vamos silenciar a nossa mente, esquecer as tribulações, as adversidades do cotidiano e vamos unirmos, tendo em mente a imagem resplandecente e bela do nosso Mestre Jesus, rogando ao nosso Pai e nossa Mãe, a Inteligência Suprema, autorização para que possamos aqui estudar mais uma vez as leis divinas sob essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Vamos agradecer também a assistência da espiritualidade amiga, dos dirigentes desencarnados dessa casa, que também trazem para assistir à palestra e receberem os passes irmãos desencarnados do outro plano que, assim como nós, carecem de instrução, carecem de apoio, carecem de fluidos. Vamos então, que tenhamos uma boa noite de muito aprendizado e que possamos sair daqui um pouquinho melhores do que aqui entramos. Pois bem, então vamos ao nosso capítulo 23, um capítulo que já foi introduzido por outros companheiros, que fala de estranha moral. E nos itens 9 a 18 nós temos o subitem não vim trazer a paz, mas a divisão. E em alguns evangelhos você encontra a palavra divisão substituído pela palavra espada. Tá? E nós vamos falar, existe aí uma contenda de traduções sobre se é originalmente divisão ou espada. E nós vamos falar das polêmicas também das traduções do Evangelho. Pois bem, o capítulo 23 é o capítulo polêmico, por quê? Porque nesse capítulo justamente o Kardec colocou aquelas passagens de Jesus que geralmente causam mal entendimento, porque se refere aí a temas que
muitas das vezes são interpretados ao pé da letra, tá? E não condizem, né, com aquela conduta, com aquela mensagem, né, edificante de Jesus. Não que Jesus ensine algo fora do que ele já vinha dizendo, mas o problema é interpretação e tradução. E a gente vai aqui tocar justamente nesses pontos, dessas passagens aí que causam estranheza. Bom, vamos lá. Nós temos toda a instrução espírita. Eu não sou um palestrante, eu não sou um orador, meu estilo é diferente, talvez eu me considere aí um instrutor espírita, mas toda palestra ela tem um objetivo. E o nosso objetivo hoje é interpretar à luz da doutrina espírita os dizeres de Jesus. Não vim trazer paz, mas espada, ou, em alguns outros evangelhos, a palavra divisão. Então vamos aí à passagem de Jesus que está no Evangelho de Moisés. Jesus então reuniu, né, uma grande multidão que geralmente o seguia, e ele disse: não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra, mas a espada. Vim separar o homem do seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. Até aí, muitos aceitam isso, né? Porque a sogra geralmente é o agregado da família problemático. E o homem terá por inimigos os de casa. Gente, muito estranho essas palavras aí do Mestre Jesus, mas a gente vai no Evangelho de Lucas e tá ali, não literalmente, mas a mensagem é mais ou menos a mesma coisa. E aí o que a gente pensa logo de cara, né? Jesus, um homem que disse, né, que tem outros ditos no Evangelho que fala que eu não vim destruir a lei e os profetas. Em outro momento de sua vida, de sua pregação, ele diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E ele fala que não vem trazer a paz, mas a espada. Amai o próximo como a si mesmo. Amai os vossos inimigos. Honrai vosso pai e vossa mãe. E nessa passagem ele está dizendo que vai separar o pai do filho, o sogro da sogra, o irmão do irmão. Gente, será mesmo possível que Jesus, né, modelo e guia, o espírito mais perfeito que já encarnou aqui nesse planeta, né, sempre uma personificação de bondade e doçura, que pegava a lei do amor e da caridade, tenha dito isso? O que vocês acham? Será que ele disse isso? É polêmico, tá? Mas vamos lá. O Evangelho, os Evangelhos, né, as Escrituras Sagradas têm uma longa história, e a própria história dessas Escrituras já é bastante confusa, né? Vamos lá. Jesus muito ensinou, muito pregou, mas não deixou nada escrito, né? Então alguns falam: não, mas ali tem a palavra de Deus, tem a palavra do Cristo, né? Não, Jesus não escreveu nada, né? Quem que escreveu? A gente julga, atribui que são aqueles 4 evangelistas, né? Mateus, Lucas, Marcos e João, né? Mas na verdade também existe uma polêmica muito grande sobre isso. Porque tudo que está no Evangelho foi interpretado e colocado por seus discípulos cerca de 60 a 100 anos depois. Então até então ficava tudo muito na linguagem, né, na tradição chamada tradição oral. Tá? E o que é interessante, os textos iniciais eram produzidos na língua que se falava na época, que era o aramaico, que era uma versão popular, né, o idioma não formal. O idioma formal era o hebraico, mas era o idioma falante da população daquela região. O aramaico depois vai dar uma língua semítica que vai dar origem a diversas línguas, inclusive o árabe. Depois que esses escritos foram escritos em aramaico, que é uma língua extinta hoje, aí ele foi para o grego. O que era o grego? Era o inglês de hoje.
né? Era a língua culta, era a língua falada, era a língua internacional do mundo na época. E o latim também. Depois, transcritos e compilados em gregos por diversas mãos. E aí ele foi para o latim, tá? Só que durante esse tempo, esses textos, os evangelhos, foram submetidos a diversas organizações, interpretações, né? Vários concílios da igreja, na época em que não existia um papa, né? Eram 5 bispos, né, daquelas igrejas, né? Tinha o Papa de Roma, o bispo de Roma, que era chamado de Papa. E aí no ano 386 depois de Cristo, e aí São Jerônimo então deu uma organizada no texto, que é chamado, que a gente tem hoje, de Vulgata. Faz 10 anos atrás que eu li um livro muito instigante, mas muito interessante. Eu que também sou historiador, e depois que eu li este livro, mudou a minha forma de entender as religiões, as igrejas cristãs e entender os evangelhos. Mas ele me deu uma certeza muito forte. Vamos ver. Esse livro, né, de um especialista em Bíblia, né, Bart Ehrman, o título é O que disse Jesus? O que disse Jesus? O que Jesus não disse, né? Quem mudou a Bíblia e por quê? Então, nesse livro ele conta mais ou menos a resenha dele. Eu vou colocar para vocês assim: por quase 1.500 anos, os manuscritos foram traduzidos, reproduzidos pelos chamados monges copistas, e eles eram influenciados pelas controvérsias políticas, teológicas e culturais de seus tempos. Então, quando chegava em determinado momento, né, eles se reuniam para discutir o que era o original, o que Jesus teria dito ou não teria dito, e aí no final, por uma autoridade religiosa, se colocava daquele jeito. E aí, nesses 1.500 anos, o que ocorreu? Muitos erros nas adaptações e principalmente nas traduções. Puxa, já não vou acreditar mais nada do que tem no Evangelho. Calma, não é bem assim. E os textos, é claro, evoluíam, exprimiam os interesses das igrejas, né? Igreja ortodoxa, as igrejas ainda não tinham aquela cisão do ano 1050. Então você tinha a igreja de Roma, era unida com a igreja de Constantinopla, e era tudo uma coisa só, a igreja católica. Depois se dividiu em católica romana e católica ortodoxa. Então, tanto os erros quanto as mudanças intencionais são muitas. A gente se lembra de alguns concílios que ocorreram em Constantinopla, em que houve interferência pessoal da esposa do imperador, porque não queria que determinado princípio da reencarnação constasse, que aquilo fosse tirado. E aquilo acabou sendo tirado, a gente sabe disso. Então acabou dificultando a palavra e a reconstituição das palavras. Mas depois que eu li esse livro, eu dei mais valor a uma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque toda essa, vamos dizer assim, toda essa sujeira que esse autor fala, parece que Kardec veio para limpar, né? Então ele deu uma compilada naquilo, e quando a gente começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala, nossa, né? Kardec procurou filtrar, com o auxílio dos espíritos superiores, o que certamente, provavelmente, seria as verdadeiras palavras do Cristo. Interpretar, né? Ou seja, trazer para a nossa linguagem, França, século XIX, né? Mas tentar traduzir o que realmente Jesus queria dizer, né? Com tantas passagens. Um dos ditos, então, esse que a gente vai tratar hoje: eu não vim trazer paz sobre a terra, mas a espada. Muito bem, pois essa passagem serviu para que na Idade Média os cristãos se lançassem às cruzadas, invadissem as terras, chamada Terra Santa, Oriente Médio, né?
cometessem verdadeiras atrocidades contra os nossos irmãos que professavam outra religião, né, os povos árabes, e isso tudo com direito, né, se sentia, está no Evangelho, né, está no Evangelho, e o próprio Papa da época exortou, né, conclamou os cristãos a realmente se lançar nessa guerra, e essa aventura militar era uma forma de penitência. No capítulo 8, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o capítulo que a gente trata hoje, Kardec diz: Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, só podem ser melhor compreendidas com a chave da doutrina espírita. Tá aí. No livro Pão Nosso, né, pelas mãos do magnífico médium Francisco Cândido Xavier, sobre a luz, né, ditado pelo Espírito de Emmanuel, você encontra essa citação: se alguma lição do Cristo nos parece contraditória e não conseguimos alcançar um entendimento edificante, o problema não está no ensinamento, não está no texto, mas sim na nossa limitação de entendimento e de interpretação. E para isso que a doutrina espírita está aí. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, no impacto da mensagem de Jesus na época. Tá? Embora ele tenha dito, eu não vim destruir a lei e os profetas, ele não veio destruir, mas ele veio corrigir. E ele veio fazer o que a gente chama de upgrade. Tá? Um upgrade no que se entendia por Deus, né? Numa visão de Deus, e é um Deus amoroso, né? E trazer novas leis, né? Sobretudo a lei de amor e caridade. Mas essa mensagem que a gente chama de evangelho, ela provocou um impacto muito grande na sociedade judaica da época, né? Por quê? Ela feriu interesses de como era conduzido o judaísmo da época. Então, ele encontrava oposição, né, ferrenha dos saduceus, dos fariseus, dos líderes do templo, né? Jesus não incomodava a ocupação do Império Romano, né? Tanto que naquela frase ele diz: dai a César o que é de César, meu reino não é deste mundo. O reino dele era outro, o reino que ele queria construir era outro, né? E os judeus, durante algum tempo, queriam aliciá-lo ou achá-lo que ele era um líder revolucionário, né? Um líder de resistência contra um líder político. E ele não era nada disso. Mas a mensagem de Jesus, ela realmente, eu posso dizer, Jesus era um subversivo, não politicamente, tá? Mas em termos teológicos para o que se entendia na época, né, de padrões religiosos da religião judaica. E ele veio mudar isso, tá? E ele veio com ideias novas, e essas ideias novas foram semeadas no povo, né? E logo ele encontrou oposição às suas ideias, oposições ferozes. E Jesus traz uma nova ideia, traz novos conceitos da divindade, e nós, isso aí é um fenômeno psicológico muito estudado, a chamada resistência às mudanças, né? Resistências a novas ideias. Quando nós somos jovens, até que a gente aceita as ideias novas, a gente quer mudar, mas depois de uma certa época a gente se torna conservador, né? A gente entra naquele estado de acomodação, né? E a gente não quer falar de nada novo e tudo bem, tudo que se mantenha do jeito que está. Pois bem, naquela época a palavra de Jesus também encontrou
muita resistência, né, do povo em geral, são novas ideias, né? As pessoas tinham resistência, não mude, isso pode ser problemático, essa ideia é muito avançada, né? Isso é revolucionário. Então, é uma tendência natural das pessoas recusarem essas novas ideias, por mais edificantes que sejam e por mais progressivas, não progressistas, progressivas, que levem ao sucesso, né, que levem à nossa evolução espiritual. Vamos para o budismo, né? Nos textos sagrados de Buda, você já encontra o pensamento dele, em que ele diz, já naquela época, a mudança não é dolorosa, apenas nossa resistência à mudança que é dolorosa. Tá? A gente convive às vezes no nosso trabalho, né? Chega um chefe novo, chega uma ordem nova, uma diretriz nova na empresa e muda tudo aquilo que você já estava acostumado a trabalhar. Tá? Eu sei que as coisas estão mudando rápido demais e às vezes a gente não quer se acomodar àquilo, mas a gente logo tem a chamada resistência. Não, isso eu não quero aprender para não ter que saber, né? E você se torna um elemento problemático naquela sua empresa ou naquela sua organização, tá? Mas vejam que Siddhartha Gautama, o indiano, que foi o profeta do Oriente, já abordava essa situação. Mas vamos voltar ao ensinamento de Jesus. Não penseis que eu vim trazer a paz. Não, Jesus não veio, ele está falando que ele não vem trazer a paz sobre a terra, mas a espada. Tá. Mas qual é o conceito de paz que fala Jesus? Então, os palestrantes chegam aqui com a saudação que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, né? E geralmente quando a gente encontra um companheiro na rua, a gente fala, e aí, tudo em paz? Né? E geralmente todo mundo fala, tudo em paz, né? Mas algumas pessoas falam, estou com alguns problemas de família, né? Eu estou com uma pessoa doente em casa, está dando muito problema, está dando um trabalho, e aí você pergunta para a pessoa, tudo em paz? Não, nem tanto. Eu não consegui pagar a fatura do cartão de crédito. Meu saldo na conta está negativo e eu já estourei o limite do especial. Tá? Isso é doloroso. E aí você pergunta, e aí, companheiro, está em paz? Não, não está em paz, não estou em paz. Estou em pé de guerra com a minha mulher em casa e ela quer se separar de mim. Tá? Mas você pode perguntar para um ucraniano refugiado se ele está em paz. Você está em paz? Agora eu estou em paz. Agora que eu cruzei a fronteira, eu estou em paz na Polônia, eu estou em paz em algum país e eu agradeço aqueles povos que tiveram, né, a solidariedade, a caridade de me receber. Mas algumas pessoas não estão em paz lá na Ucrânia. Não estão em paz. Mas qual é o conceito dessa paz? Então o que a gente vê no Evangelho é que tem alguns furos sobre paz, né? Existem diversas paz. Paz o quê? Tranquilidade, vida mansa, conforto, né? Aquele cara que tá tudo em paz, né? Então tá tudo sobre uma condição, nada o atinge, né? Nada o incomoda, né? Será que isso é bom? Isso é bom? Mas Jesus, interessante, ele mesmo esclareceu em João 14, 27, que pelo menos no aramaico da época existiam várias palavras para o significado de paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não dou a paz como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Ou seja, aí ele já está dizendo que a paz que ele está trazendo não é a paz que você quer, né? Que não é a paz que você entende em termos de oposição à guerra ou de oposição
a conflito. Um dos excelentes sentidos da paz que eu encontrei foi com um dos palestrantes, um cara super jovem, fantástico, Arthur Valadares, né? Então ele justamente nesse vídeo do YouTube que ele fala dessa passagem evangélica, né? Eu fiz uma ediçãozinha, e ele vai falar bastante sobre que tipo de paz é essa que Jesus talvez esteja falando. Vamos lá. Tá no máximo aqui, Andréia. É aqui. É o meu cabinho aqui. Volador como um lugar. Peraí. Então parece-nos que Jesus, com todo respeito, A expressão tinha uma certa bipolaridade. Ora, ele não vim trazer a paz, mas a espada. Tá ouvindo? Tá É ouvindo? interessante isso, porque em outro momento mesmo do Evangelho, em João, Jesus teve a dizer: a minha paz vos dou, vos deixo, mas não vou dou como o mundo a dá. Então parece-nos que Jesus, com todo respeito, a expressão tinha uma certa bipolaridade. Ora ele deixa a paz, ora ele não deixa a paz. Como entender isso? Naturalmente já vamos pensando, imaginando que talvez o conceito de paz nesta frase não seja o mesmo conceito de paz na outra frase. Talvez existam dois conceitos, dois entendimentos do que seja paz. E é isso que nós precisamos começar a entender para adentrar a lição. O próprio mestre disse em João: a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá. Então temos aqui dois tipos de paz. Temos a paz como o mundo a busca ou como o mundo a apresenta, e temos a paz como o Cristo a apresenta. E boa parte do entendimento dessa fala de Jesus, que já sabemos não é contraditória, partindo do princípio de que Jesus é um espírito puro, um espírito que não poderia se contradizer. Portanto, é preciso entender esses sentidos. Partindo disso, nós já vamos começando a perceber que o entendimento da lição começa por uma reconstrução, talvez, ou por um repensar do que seja a paz. E a paz legítima a ser buscada, aquela que o Cristo nos propõe. Porque creio seja este um dos maiores objetivos de todos nós, se não o maior objetivo dos que aqui estamos. Todos ansiamos por paz, que poderia ser traduzida por outros sinônimos: felicidade, harmonia. São várias as faces dessa paz que buscamos, mas essencialmente toda criatura humana busca isso. A grande diferença está em como nós entendemos que isso, ou que essa paz possa ser alcançada. O mundo vai nos dizer, ou vai nos propor, um tipo de paz e um caminho para alcançá-la. O Cristo, como Ele mesmo já nos disse, apresentará outro tipo de paz e outro meio ou modo de alcançá-la. Porque para o mundo, de um modo geral, a paz será entendida como a ausência de lutas, de dificuldades. A paz, a felicidade, será entendida como uma mudança das circunstâncias exteriores. Então, se tudo ao nosso redor está bem, então estaríamos ou alcançaríamos essa paz. Se financeiramente estamos bem,
se a família vai bem, se a saúde de todos os que amamos vai bem, se temos os recursos monetários, se profissionalmente vamos bem, se temos prazer ou alcançamos prazer através das múltiplas formas que ele pode nos chegar. Para a grande maioria das consciências, isso seria a paz. Uma vida sem muitas dificuldades, uma vida estável. Mas essa é a paz do mundo. Quando olhamos para a vida do Cristo e dos seus seguidores, sabendo que ele havia encontrado a paz, nós começamos a perceber que a paz do Evangelho não estará assim tão pautada nas questões exteriores, nas facilidades exteriores, nos recursos exteriores. Observando a vida do Cristo e dos seus legítimos seguidores, quase que naturalmente já começamos a entender que a paz de Jesus passará por outros caminhos e estará edificada em outras bases. Porque a vida dele, com dos seus seguidores e seguidoras fiéis, foi sempre, invariavelmente, uma vida marcada por lutas, por desafios, por mudanças constantes. E a pergunta que fica é possível ainda assim alcançar a paz? Aos poucos a gente vai juntando as pecinhas e vendo que o primeiro ponto, o primeiro passo aqui é repensar essa paz. Não como algo que dependa de circunstâncias exteriores, mas sim que dependa, sobretudo, da maneira interior pela qual nós lidamos com as circunstâncias exteriores. É essa a grande mudança que o Evangelho nos convidará a fazer no que diz respeito à paz. Porque vive a criatura humana em constante luta por tentar equilibrar as circunstâncias exteriores. E quando parece que ela equilibra alguma coisa, parece que outra coisa sai do prumo. Quando a saúde vai bem, um problema financeiro surge. Quando financeiramente vamos bem, perdemos um ente querido. Quando financeiramente, em termos de saúde, vamos bem, temos um problema afetivo. Enfim, as circunstâncias, o jogo das circunstâncias, parece que constantemente trabalha a fim de nos remover ou retirar essa paz construída sobre os aspectos exteriores. Porque é da própria vida a transitoriedade, a mudança constante. Então lutamos com as circunstâncias, tentando equilibrá-las, julgando que quando elas estiverem todas certinhas, equilibradas, no lugar certo onde a gente acha que deveria estar, com o dinheiro aqui, o recurso ali, aquele ente fazendo isso ou aquilo outro, aquela pessoa portando-se assim ou assado, como nós julgamos que deveria ser, a gente acha, então estaremos em paz. Mas essa é uma paz que parecemos nunca alcançar. Quando nos aproximamos, parece que ela foge mais uma vez. Como a nos dizer, não está aí um incessante combate com as circunstâncias exteriores a fonte ou a base da verdadeira paz. Os nossos inimigos, os inimigos de nossa paz, de nossa estabilidade, de nosso equilíbrio, não são as circunstâncias ou não moram fora de nós, não são as pessoas, nem as suas atitudes para conosco. Porque isso não está na nossa alçada. Não dominamos completamente todas as circunstâncias. Estamos sujeitos às determinações da vida, aos desígnios do alto, aos convites da evolução. Então logo vamos percebendo com Jesus que talvez o grande embate em busca da paz
não será aquele por tentarmos a todo custo dominar as circunstâncias e as pessoas ao nosso redor, fazendo com que aconteçam ou se portem como gostaríamos. Talvez seja esta apenas uma batalha que nos consuma indefinidamente, sem nunca nos proporcionar efetivamente a paz. Buscamos aqui conquistar recursos, mas um dia eles passarão. Buscamos aqui e aqui fazer com que essa ou aquela pessoa ajam assim ou assado, mas um dia elas se portarão, não segundo como queremos, mas segundo elas querem, pois têm também o seu arbítrio. Então talvez não seja esse o grande embate. Talvez o embate seja outro. Talvez não sejam as circunstâncias, nem as pessoas, aquelas que nos impedem de alcançar efetivamente a paz. Talvez seja a maneira interior com a qual nós lidamos com as circunstâncias e com as pessoas. Então, com a sua frase, Jesus, ao mesmo tempo, nos diz que a sua paz não é aquela paz do mundo, pautada na inércia, nas facilidades, na isenção de lutas e de dores. É uma paz ou é uma proposta de embate, de combate, mas também não é do combate exterior, acreditando que são as pessoas, as circunstâncias, os agentes perturbadores da nossa paz. Ao mesmo tempo, nessa simples frase, Jesus nos convida a entender a paz como algo que se dê no combate, no embate, mas também num embate não com pessoas ou com circunstâncias, mas sim com nós mesmos. Uma paz que nos conquiste através da luta, da imposição, da violência, da revolta ou da rebeldia com relação àquilo que nos acontece, ou com aquilo que as pessoas fazem para conosco. Mas antes, uma paz que se baseie num profundo processo de luta, de embate e transformação interior, que me prepare internamente para lidar com a mudança, com as circunstâncias, sejam elas quais forem, sem abrir mão da serenidade e do equilíbrio interior. Jesus, com as suas lições, transfere o campo de batalha do exterior, quando guerreávamos antes com as pessoas, agredindo-as e sendo por elas agredidos, quando digladiávamos antes com as circunstâncias, nos revoltando com elas e sendo por elas feridos, Jesus tira esse campo de batalha lá de fora e o projeta aqui dentro, como nos dizer, batalhando aqui por dentro, vencendo os verdadeiros adversários de nossa paz, estaremos então aptos a alcançar uma paz que independa das circunstâncias e que a gente conclui com essa fala desse nosso companheiro. Quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, ele está justamente falando assim, eu vim tirar vocês da zona de conforto, eu vim trazer a inquietação, tá? Então Jesus vem, é uma forma de despertar aquelas pessoas para as lutas internas e externas que propõe a doutrina espírita. E depois Jesus continua, vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra, e o homem terá por inimigos os de casa. Poxa, Jesus disse isso? Sim. Vamos lá que muitos dos seus apóstolos abandonaram seus afazeres e suas famílias para serem seguidores do Cristo.
A própria passagem de Jesus pelas cidades já provocava muitas divisões familiares. Então, quando ele está falando isso, ele fala, olha, dentro do núcleo familiar, existem pessoas que não estão preparadas para entender a mensagem e vão reagir, e vão protestar. Haverá uma reação contundente que efetivamente vai afetar, as relações familiares. Mas Jesus também está falando num sentido muito mais amplo, não só de famílias, mas de povos. E que espada é essa que fala Jesus? A espada, ela tem um significado simbólico, porque a espada é um instrumento que simboliza a justiça, pois ele vai definir e cortar entre o bem e o mal, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, E quem são essas pessoas? São os espíritos encarnados, que alguns vão aceitar a doutrina e outros vão rejeitar os ensinamentos de Jesus. Mas a espada também é um símbolo, é uma arma de combate, E ela representa e nos conclama, representa um ato de luta, de campo de batalha. Mas que luta é essa? É a luta da divulgação do Evangelho e é também a luta interna nossa na busca da reforma íntima. No capítulo 8, item 16, quando Jesus declara, Kardec já coloca, quando Jesus declara, não acredite que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, o seu pensamento era esse. Não acredite que a minha doutrina se estabeleça pacificamente, tanto no plano externo como no plano interno. Ou seja, eu vim mudar a zona de conforto da humanidade. Ela trará muitas lutas, vai exigir muitas lutas, tendo por pretexto o meu nome. Parece que ele está predizendo as guerras religiosas da Idade Média, do porvir, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender. Alguns compreendem, mas falam, olha, isso não é interessante, vamos mudar esse texto aqui e ali. Vamos entender que Jesus estava no contexto histórico de uma sociedade tradicionalista judaica da época, e que essa mensagem, então, por que ela fala que vai provocar fragmentações na família? Porque ela iria enfrentar a compreensão de muitas famílias. A divulgação do Cristo não seria algo fácil e tranquilo, E ele dá a dizer com a espada que ela vai exigir um combate, mas é o bom combate, que somente o seu 13º e maior apóstolo vai realmente chegar a essa conclusão do que é o bom combate. O Evangelho do Cristo provocaria muitas divisões, não apenas entre os judeus, mas entre os gentios da época. Então, continuando no capítulo 8, item 16, os irmãos separados pelas suas respectivas crenças desembaiarão a espada, aí a espada física mesmo, um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. E agora, justamente, quem é o 13º apóstolo? O top deles, Paulo de Tarso. Talvez tenha sido aí dos apóstolos que não conheceu e não conviveu com Jesus, só ouviu mediunicamente, foi aquele que realmente foi recrutado depois do desencarne espiritualmente por Jesus, e ele realmente fez um pós-upgrade, um pós-revisão daqueles textos e escreveu mais, esclareceu muito mais. E ao final, nos seus últimos dias, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E é interessante que ali, o contraste não está dando, mas tem uma espada, tem uma espada.
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida e, o que ele quer dizer, compreenderem a sua mensagem. Muito obrigado, tá, pela oportunidade, e seguimos os trabalhos da noite com os passes. É isso?